Esse vídeo é para você que já sabe um pouquinho sobre sua tireoide. Você já chegou, já descobriu que tem um nódulo, até puncionou. E aí se deparou com um resultado meio confuso. Veio uma classificação estranha, você não entendeu nada. Chegaram até a te dizer que era câncer. Será? Você está confusa. Vamos desmistificar essa classificação, entender, tirar as dúvidas. Essa é a classificação de Bethesda. Eu sou a doutora Eduarda Pena e esse é o Tireoide com Leveza, um espaço para entender sua saúde da tireoide de um jeito leve, claro, sem complicação. Bethesda é o nome dessa classificação usada para interpretar os resultados de uma punção de tireoide. E é importante lembrar, ela é dada a partir de células, não é um pedaço da tireoide. Por isso a gente nunca consegue dar 100% de certeza sobre o que é o nódulo. A classificação varia justamente de acordo com quanto de certeza a gente tem. Então bora lá. A classificação vai do Bethesda 1 até o Bethesda 6, mas os nossos dois extremos são o Bethesda 2, que é o benigno, e o Bethesda 6, que é o maligno. O Bethesda 2 é a maior certeza de benigno que a gente pode chegar no exame de punção. O risco de malignidade aqui é quase nulo. Ele é de 0 até no máximo 3%. Esse é um nódulo que realmente a gente não vai se preocupar. Do outro lado, a gente tem o Bethesda 6. Aqui a gente já tem um diagnóstico praticamente certo. O risco de malignidade nesses casos é de 97 a 99%. E sim, a gente já trata como um câncer de tireoide mesmo. É motivo para desespero? Não é, mas precisa seguir com o tratamento certinho. Isso é assunto para um outro vídeo. O Bethesda 5 é muito suspeito. Ele não é 100% de certeza de malignidade, mas a chance é bem alta. Na prática, na maioria das vezes, a gente já trata como se fosse. O risco oficial gira ali em torno dos 75%, mas eu confesso que no meu dia a dia a gente vê que é um percentual ainda maior do que isso. Agora é que a gente entra naquela famosa zona cinzenta, onde surgem todas as dúvidas, os dramas, os dilemas, que são o Bethesda 3 e 4. Esses aí sempre geram tanta ansiedade, tanta confusão. É muito frequente chegar aqui no consultório dizendo que já foi diagnosticado com câncer de tireoide por causa desses dois. Isso não é verdade. Essas são duas categorias indeterminadas. O que é que isso quer dizer? Que foram vistas algumas alterações nas células, algo um pouquinho estranho, mas não dá para afirmar que é benigno e também não dá para afirmar que é maligno. Lembra, a gente não está analisando um pedaço da tireoide, só as células isoladas. O Bethesda 3 é a atipia de significado indeterminado. São algumas alterações sutis que podem ser no núcleo ou podem ser na arquitetura. Então o risco varia, mas costuma ficar ali de 10 a 15% de malignidade. Não é um risco tão alto, mas ele existe. Mas e aí, o que é que a gente faz com esse resultado? Aqui entra muito aquela individualização caso a caso. A gente costuma avaliar o aspecto desse nódulo na ultrassom, se ele é mais suspeito ou se é um nódulo com a carinha mais tranquila. O tamanho do nódulo, se ele realmente precisava ter sido puncionado. A sua idade, a sua história, seus fatores de risco. E também o que você está sentindo em relação a isso, porque isso conta. Em geral, as alternativas são 4. Observar quando o nódulo é bem pequenininho, com ultrassom pouco suspeito. A gente pode só acompanhar de perto, com ultrassom de tempos em tempos. Muitas vezes isso aí pode ser, sim, totalmente seguro. A gente pode também repetir a punção. Às vezes um Bethesda 3, quando a gente repete, vem um Bethesda 2, benigno na segunda punção. Isso pode acontecer especialmente quando a primeira amostra não foi tão boa ou quando tinha muita inflamação ali junto. Fazer o teste molecular é a terceira alternativa. Em alguns casos selecionados, a gente pode lançar mão desses testes moleculares que são feitos a partir de uma análise mais profunda do material que você já colheu, já usou ali na punção. E aí você consegue estimar o risco de malignidade de uma forma mais precisa. Ou a quarta e última alternativa é partir para a cirurgia. Em situações específicas, por exemplo, nódulos maiores, ultrassom mais suspeito, ou quando o conjunto da obra está preocupando ali a gente, pode ser indicado partir para a cirurgia. E aí já serve como diagnóstico e também como tratamento, porque a gente já está retirando todo o nódulo de uma só vez. O Bethesda 4 também é indeterminado, mas ele tem um risco um pouquinho
pouquinho maior. Pode girar ali dos 20 a 30% de chance de malignidade. Aqui, o que aparece na punção é o que chamamos de neoplasia folicular. E qual é o problema? Só dá para diferenciar um adenoma, que é benigno, de um carcinoma folicular, que é maligno, depois de analisar o nódulo inteiro com a cápsula. Ou seja, uma nova punção não vai ajudar e o resultado provavelmente vai vir igual, Bethesda 4 novamente. E o que é que a gente faz nesses casos, nessas situações? Observar, se o caso permitir, aqueles nódulos muito pequenininhos, inocentes. A gente pode também fazer o teste molecular, que dá para estimar melhor o risco de malignidade e ajudar na decisão, ou novamente partir para a cirurgia, quando necessário, podendo usar também a biópsia de congelação, que é aquela biópsia que a gente realiza durante o próprio procedimento cirúrgico, em alguns casos. Tudo isso pensado caso a caso. E o Bethesda 1, por que eu pulei ele? O Bethesda 1 é quando o material coletado na punção não foi suficiente para dar um diagnóstico. Ou foram poucas células, ou estava muito sangue atrapalhando a análise. O Bethesda 1 pode acontecer e não é necessariamente uma falha da técnica de punção. Alguns nódulos são realmente mais difíceis de coletar. São mais calcificados ou muito vascularizados. Nesses casos, normalmente a gente repete a punção, de preferência com uma boa técnica, bastante cuidado, orientado ali pelo ultrassom. É super importante não puncionar nódulos de maneira inadequada, porque quando o nódulo não tem uma indicação clara ou quando a técnica não é o ideal, aumenta muito a chance de vir justamente esses resultados indeterminados, que só geram ansiedade e não definem um diagnóstico. Então, se o seu resultado veio com alguma dessas classificações, respira. Bethesda não é um diagnóstico fechado, boa parte das vezes. Ele é uma ferramenta para guiar o melhor cuidado. Bethesda 4 não é diagnóstico de câncer e, na verdade, a maior parte deles é benigno. E quando você entende, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo. Se esse vídeo te ajudou, curte aqui e compartilhe com alguém que também está tentando entender o resultado da punção. A gente se vê no próximo vídeo.